Seleciona o convite. Aí, vamos entrar, pessoal. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal que está estreando esta noite, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Bem-vindo ao Edição Cristã. Vai compartilhando, vai chamando, vai convidando ao pessoal. Hoje a gente está entrevistando uma pessoa muito querida, né, que faz parte do movimento de evangelismo Atos 420 Movement. Então vai compartilhando aí, vai chamando o pessoal. Quero saber como é que está a minha voz, como é que está aí o áudio, né? Vamos passar uma noite de sábado aí conversando da palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Entrando aí, o pessoal está entrando. Sejam muito bem-vindos ao canal Edição Cristã. Aqui a gente vai ter convidados especiais, lives especiais, falando do Evangelho, falando do amor de Cristo. Amém? Quero saber aí se minha voz está saindo direitinho, vocês estão conseguindo me escutar, né? Abraço a todos, paz do Senhor. Hoje a gente vai estar entrevistando o grupo Atos 420 Movement, um grupo de evangelismo. Os caras são top, né? Falei do projeto, os caras abraçaram e a gente está dando esse início a esse projeto, né? Que se chama o movimento Edição Cristã. Então a gente vai estar lá com a página no YouTube. Vocês podem seguir lá no YouTube, então você vai procurar lá Geração 20, né? Geração Cristã 20 lá no YouTube. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre os fatos que acontecem no mundo evangélico, no mundo gospel, de uma forma em geral. Aqui a gente vai estar trazendo aqui convidados para falar, debater um pouquinho da palavra. Vai ser muito show a sua participação, né? Vai ser aos sábados, né? Então participa também, deixa a tua pergunta, WhatsApp, né? Manda a tua pergunta, teu WhatsApp pro nosso convidado. Nosso WhatsApp é 81996972833. Amém? Estou esperando ele aqui entrar para a gente dar início ao nosso bate-papo, falar um pouquinho do Atos 420 Movement, né? A turma aí é show de bola, é um evangelismo fora de sério. Então fica ligadinho aí que vai ter muita coisa boa, muita pergunta. Amém? Sejam bem-vindos a todos vocês que estão entrando, participando junto conosco esta noite. Vai ser show de bola, vai ser bênção do céu. Fica ligadinho aí em tudo que vai acontecer. Amém? Só estou esperando o nosso convidado aqui chamar para poder ele entrar junto conosco. Eu só quero saber o seguinte: a voz tá saindo legal, o áudio, confirma aí para mim, por favor, dá um aceno para poder a gente dar uma melhorada, tá? Mas fica à vontade aí, você é muito bem-vindo para participar junto comigo esta noite, né? Ao grupo Atos 420 Movement, um grupo fantástico. Fica aí ligadinho que daqui a pouco ele está chegando, a gente está fazendo aí esse bate-papo, esse lailô de perguntas. Fica ligadinho aí, tá? Muito bem-vindo, Hugo. É isso aí. Roberto está entrando. Esther, Patrícia, boa noite, Esther. Pai do Senhor. Suzane, Pai do Senhor, né? Eli, muito bem-vinda. Pai do Senhor. Deixa eu assinar aqui. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Muito obrigado mesmo. Lari Lima, glória a Deus. Glória a Deus aí a participação de vocês. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas aí, tá? Vai ser uma noite ímpar, tá bom? Só estou esperando aí nosso convidado chegar,
para poder a gente dar início. Deixa aí, vai deixando tua pergunta, porque eu já vou anotando aqui quando nosso convidado é sobre evangelismo, tá? É sobre evangelismo, a gente vai estar falando aí sobre o trabalho desse pessoal, desse grupo, né? Show de bola, fantástico, né? Coisa ímpar, coisa ímpar. E os caras tá com uma novidade aí, eu vou passar para vocês, ele vai passar para vocês aí de que forma vocês podem interagir, participar junto com ele, porque os caras precisam muito de ajuda, né? Então, manda aí o teu recadinho, tá? Tá bom? Vamos lá, vamos chamar ele aqui, que ele tá chamando nosso convidado. Glória a Deus por isso. Aqui. Deixa eu convidar aqui nosso amigo. Ele tá chegando. Só um minutinho. Eu tô aqui tentando puxar ele, tá? São detalhes de coisas ao vivo. Agora. Guardando ele entrar. Ele entrou. Vai compartilhando aí, pessoal. Vai compartilhando. Esses caras são show de bola. Ele tá entrando. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Glória boa a noite, boa Deus. noite. A Tudo paz na do Senhor, paz. meu irmão. Tudo na Amém, meu paz. querido amado. Felicidade em ter você participando aqui junto conosco na nossa primeira live do nosso projeto Edição Cristã. Fico muito feliz aí em você abraçando essa causa também. Que puder precisar da nossa parte, meu irmão, da edição cristã, fique à vontade, meu irmão. A gente está aqui para ajudar um ao outro, né? E eu queria logo aqui, para nossos participantes aqui, deixar aqui deixa aqui, e vou deixar você se apresentar. Quem é você e o que você faz? Apesar que muitos já conhecem, mas fique à vontade, né, para se apresentar. Amém. Só um instantinho aqui. Ok. Deixa eu só fechar a porta aqui para isolar mais o barulho. Ok. E meu irmão? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra estar participando da primeira live. Como eu lhe disse, ser o primeiro, né? É motivo de alegria estar falando um pouco sobre Jesus e sobre o amor dele. E quando esse tipo de coisa acontece, é para a gente se alegrar de fato, porque quando você recebe um convite para falar de Jesus, é sinal de que, de alguma maneira, você está no caminho certo, né? Não só eu, como toda a equipe. Para quem não nos conhece e não me conhece, meu nome é Cleivson, tenho 28 anos, sou líder fundador do Atos 420 Movimento, congrego na Igreja Batista, Missionário Nova Descoberta, Pastor Moreira, no qual nosso irmão Ricardo é o segundo vice-presidente. E o nosso trabalho no Atos, ele é voltado para as pessoas em situação de rua, as crianças carentes ou em situação de vulnerabilidade social. Porém, a gente também tenta alcançar as demais áreas que, por vezes, não recebem muita atenção da sociedade como um todo e, às vezes, até da igreja também. Então, a gente procura visitar asilos, abrigos, hospitais, presídios, sendo que, por conta da pandemia, a gente teve que ter essa pausa por conta da restrição que os lugares estão. Como para as pessoas na rua
não existe esse tipo de restrição, porque infelizmente para o governo aquelas pessoas elas não existem. Então, já que não existe essa restrição para eles, a gente está fazendo esse trabalho desde que começou a pandemia de acompanhamento com eles. A gente tem levado mantimentos para ajudar a aumentar a imunidade deles contra o vírus e, acima de tudo, anunciando Jesus, né? Até porque o Atos ele é um projeto de evangelismo unido com a ação social. Porém, a ação social ela não sobrepõe o evangelismo. O evangelismo é sempre o foco principal, é o mais importante. O tema central é Jesus Cristo, é o poder que o evangelho de Jesus tem para salvar e trazer esperança a essas pessoas, porque a maior carência delas geralmente é a esperança. Então, esse é basicamente o nosso trabalho. A gente começou com 8 ou 9 voluntários. Hoje são 168 voluntários das mais diversas igrejas. Tem pessoas católicas também e pessoas que ainda não professam a fé cristã. E a gente recebe também essas pessoas de braços abertos, sem religiosidade, sem preconceito ou julgamentos. Porque essa é uma maneira de alcançar essas Amém. pessoas também. Para elas entenderem que Uma, o uma, Evangelho uma de das Jesus... perguntas, Diga, meu amado. uma das perguntas que eu ia te fazer era justamente sobre isso aqui que mandaram para mim, né? Atos é formado por pessoas crentes ou tem pessoas amigas do Evangelho? Porque o importante é falar do amor de Deus. Né? Justamente era essa pergunta que eu ia te fazer lá na frente, mas você já terminou respondendo. Né? Então, é uma causa que abraça a todo mundo, né? Com certeza, com certeza. A gente recebe essas pessoas que, como eu estava dizendo, essa é uma maneira de mostrar para elas de que o cristão ele não é restrito às quatro paredes. Porque as quatro paredes elas dão a ideia de que só as pessoas que professam aquela fé podem congregar, podem participar. E a gente vem para meio que quebrar esse paradigma e abraçar essas pessoas também, porque a nossa responsabilidade não é só com os de fora, mas também com os de dentro. A gente se preocupa muito com a comunhão entre os voluntários, a união. A gente está sempre se ajudando, buscando resolver os problemas dos outros, assim como família. A gente se denomina uma família também, porque Claro, claro. esse cuidado é muito necessário. Então, das acredito que dos 160 e poucos voluntários, cerca de 25, mais ou menos, não professam a fé cristã ainda. Mas, em sua grande maioria, o projeto é composto por pessoas cristãs. E, para quem não é cristão, eu sempre explico que a gente recebe sem religiosidade, sem julgamento, mas a gente não abre mão dos valores cristãos, na maneira de liderar, na maneira de fazer as ações. A gente não abre mão dos valores cristãos, não abre mão do evangelismo, como eu disse, que o tema central, o foco central é o evangelismo, é anunciar Jesus. E as pessoas que não professam a fé cristã, elas podem ir simplesmente pela ação social, entendeu? Já que o projeto é tipo uma fusão do evangelismo com a ação social. Elas podem ir, mas cientes de que a gente está indo para evangelizar. A gente está indo para anunciar Uhum. Jesus, para fazer o nome de Jesus conhecido. A gente tem alguns casos de Claro, claro. pessoas que a gente tem alguns casos de pessoas que não eram cristãs e depois de entrar por Atos confessaram Jesus como Salvador. E a gente está nessa luta para alcançar tanto os de dentro como os de fora, porque nós somos não só isso não se restringe só ao Atos, mas o povo cristão ele é um povo missionário em tempo integral. Não é só dentro das quatro paredes Verdade. ou dentro de um projeto. Nós somos missionais em tempo integral. Então, todas as nossas atitudes, elas devem apontar para Jesus Cristo. Devem apontar para o amor dele e para o poder que ele tem para salvar todo aquele que o confessa. Então, essa é Amém, basicamente a meu nossa irmão. luta.
E para quem está ouvindo que porventura não seja cristão, você é bem recebido, você é amado e as portas estão abertas para que a gente possa juntos anunciar Jesus, amar aquelas pessoas, porque amar com o amor de Jesus, eu acredito que seja possível. Dos nossos aí, um dos nossos ouvintes, ele colocou aí, Ies Maísa, né? Serei uma grande doadora do Atos 4:20 em nome de Jesus. Meu irmão, eu e minha irmã, eu creio, eu creio nisso. Amém, Precisamos ter essa convicção, né? Precisamos ter com essa certeza, convicção. com Aí certeza. Fabiana tá falando assim, minha esposa, né? Obrigado por nos prestigiar. Ela está dizendo, que tipo de ações sociais vocês fazem? Amém. Vamos, pode responder já? Pode, pode. Magese ela é voluntária, graças a Deus. Já faz, acho que fazem cerca de quase 2 anos, mais ou menos. É uma Amém. bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. E respondendo a pergunta da irmã Fabiana, é sua digníssima, né, meu amado? É, Ou não? minha Glória a esposa. Deus. É, Nós procuramos nos inserir no contexto de cada pessoa, entendeu? Se a gente vai para um asilo, a gente procura entender qual é a necessidade material daquele pessoal, entendeu? Além da necessidade espiritual, que é uma necessidade de todo aquele que ainda não tem Jesus como Salvador, entendeu? Então a gente uhum, procura entender, claro. a gente pesquisa, a gente entra em contato com a direção e procura entender qual a necessidade específica daquele lugar. Se é fralda, se é leite, se é carne. E a gente age de acordo com a necessidade do lugar. E como eu disse no começo, os tipos de ações são as mais diversas, né? A gente alcança criança, a gente alcança idoso, a gente alcança as pessoas em situação de rua, a gente tem planos de ir para o presídio, a gente até tinha uma visita marcada, sendo que por questões burocráticas a gente não conseguiu ir. E é, Amém, meu é irmão. basicamente esse tipo de ação que a gente faz. É de acordo com o contexto que as pessoas que vão ser alcançadas estão inseridas. O professor, eu tive a oportunidade de ler né, um texto atrás que ele diz que o principal objetivo do evangelho não é falar do pecado, é você abraçar o pecador, não é? Então Com vocês estão certeza. ali, muita gente tem situações de risco precisando, mas também muita gente precisa ouvir a palavra. Eu acredito, né, onde eu tive a oportunidade de você estar junto conosco, né, de estar naquele dia, a gente ali evangelizando no centro da cidade, né, eu acredito que pessoas são impactadas, né, Com certeza. aonde ela leva a palavra, mas também ela é regozijada quando alguém para escutar, porque não está sendo em vão aquilo que ela está fazendo. Onde você, onde você abre seu tempo, né, para cuidar de outra pessoa. Muito pouca gente faz isso. Muito pouco. Então, então você tem um trabalho extraordinário, onde Deus colocou em suas mãos uma responsabilidade tamanho gigantesca, gigantesca. Então, meu irmão, que você possa ter sempre esse coração grande, cuidando daqueles que precisam. E você não está só. Você está feito, tá você e os 300, aonde você olha para o lado, olha para o outro, às vezes você fica só e Deus não, você não está só, né? Você e os 300 os escolhidos, né? Então esse exército que você tem é um trabalho de formiguinha, não é? É um trabalho de formiguinha que você vai fazendo, né? E como você estava me contando, algumas dificuldades existem, né? Mas Deus tem suprido toda essa necessidade, não é verdade? Com certeza. A gente enfrenta as mais diversas dificuldades. E se não fosse assim também eu não queria, porque a gente vê que os apóstolos eles foram ao limite máximo das consequências por amor ao evangelho, né? Uns morreram decapitados, queimados, crucificados de cabeça para baixo.
Então, não é qualquer dificuldade que se deve parar, tá entendendo? A gente Claro. enfrenta essas dificuldades, mas com muita honradez e feliz. Eu fico feliz quando eu enfrento alguma dificuldade, quando eu me deparo com alguma palavra contrária, que já foi o caso muitas vezes. A Bíblia diz que Pedro e Paulo, se eu não me engano, no livro de Atos, eles foram interrogados e a Bíblia diz que eles se sentiram felizes por terem sido achados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, até para Verdade. você receber afronta, você tem que ser digno, sendo pelo nome de Já Jesus. pensou? Então é algo que nos deixa felizes quando a gente se depara com as dificuldades, quando a gente se depara com as palavras contrárias. É algo que nos dá a sensação de que a gente está no caminho certo. A gente está no caminho certo e o amor, ele sempre é o caminho. Jesus, ele é o amor encarnado, então, como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é o amor É encarnado verdade. e ele é o caminho, então ele é amor. E o amor sempre É vai ser o verdade. caminho. Sempre vai Apareceu funcionar. uma página. Eu quero estar. Alô, irmã Linda Lopes. Um abraço. Né? A irmã é Rafael, um linda, está abraço. conosco também. Né? Amém. Irmã Elinda É, Lopes. É bênção nas glória a nossas Deus vidas. por isso. Eu creio nisso. São bênçãos. Paz do Senhor para eles. Foi deixada uma pergunta aí pela irmã, Fabiana. Existe alguma idade mínima para participar do evangelismo? Não, não. Quando a pessoa é de menor, a gente procura entrar em contato com os pais. A gente entra em contato com os pais para explicar mais ou menos como é que funciona o projeto, qual tipo de trabalho a gente faz e pede a autorização dos pais para que esse jovem possa ir. Tá entendendo? O trabalho na rua, ele é um trabalho muito perigoso. A gente sabe que oferece muitos riscos. Mas porém a gente, de certa forma, a gente já é conhecido deles. Desde que começou a pandemia, são 32 domingos seguidos, a gente indo lá fazer esse trabalho com eles, e a gente fica no mesmo local. E a gente está cercado de prédios públicos, né? Tem o Palácio do Governador, tem o Palácio da Justiça, tem o Ministério Público, e isso diminui bastante o risco. E eles respeitam bastante a gente, eles têm um código lá entre eles, é tipo uma lei deles, que eles não usam drogas enquanto a gente está lá. Se tiver algum tipo de som ligado, eles desligam o som. Eles não mexem com quem está lá. A gente pode circular livremente, sem medo de nada. Então, esse é o Amém. temor dos pais, né? Porque, como eu digo aos voluntários, a gente não deve tentar a Deus. Por mais que seja um lugar que a gente se sinta seguro, a mãe da gente quer receber a gente de volta. E quer receber a Claro, gente claro. inteiro. Entendeu? Com Então a gente certeza. procura tomar todas as precauções. Se for de menor, a gente conversa com os pais, pede autorização, explica o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito. E os pais deixando, a gente não tem problema nenhum. Pode ir, tendo Amém. 12, 13, 14, 15 anos, as portas estão abertas também. É assim, Amém. se, se um jovem adolescente, tem um desejo de anunciar Jesus, quem sou eu para apagar essa chama, né? Quem sou eu? Quem somos Então, nós para apagar quem essa somos chama, né? nós, né? Quem somos nós? Então, É a verdade. gente permite sim que os adolescentes façam parte, que daí eles vão estar influenciando outras pessoas, né? A gente influencia eles, eles influenciam outros, e daí gera uma bola de neve do bem, e daqui a pouco tá todo mundo falando de Jesus e anunciando o amor Claro, dele. claro. Amém, meu irmão. Quero agradecer aí o pessoal que está entrando, né? Sou o Rodrigo, né? Um abraço, meu querido, da parte do Senhor, né? Amém. Natinho Silva. Um abraço, meu irmão, para você. Natinho também é Stephanie, voluntário. glória a Deus por isso, meu irmão. Deus seja louvado. Valdinei Cavalcante, um abraço, meu irmão. Sejam bem-vindos à nossa página Edição Cristã. A gente está dando essa primeira entrevista. Eu sou diácono Ricardo da Igreja Batista Missionária e Deus colocou em nosso coração esse projeto
de estar fazendo algo diferente para anunciar o Evangelho. Então, criamos essa página, né, Edição Cristã. E hoje, né, está nos dando essa honra o nosso amigo Cleveson, né, o líder do Atos 420. Né? Então, para mim está sendo um prazer. Meu irmão, vá compartilhando aí para que chegue longe, pessoas escutem o que esse grupo está fazendo, o que esse grupo faz. É lindo de se ver. Né? E está chegando perguntas aqui, meu querido, aqui no Zap. E tem uma pergunta aqui para você que diz assim, ó, como podemos chamar a atenção de pessoas na evangelização, para a evangelização? Né? Quem possa entender? Como podemos chamar a atenção de pessoas na evangelização? Né? Ótima pergunta, e vou responder com muito prazer. Especificamente, falando das pessoas em situação de rua, aos domingos a gente passa cerca de 2 horas e meia, 3 horas lá com ele no trabalho de evangelismo, e a gente vê chegar muitas equipes. E o costume da gente, não é um costume que seja errado, mas o costume da gente é o que a gente aprende desde o começo, é entregar uma literatura, Jesus te ama. E assim, isso é algo que eles estão cansados de ouvir. É algo que eles ouvem muito, é algo que para eles já é muito clichê. E é diferente. Você chegar para uma pessoa que está em situação de rua e você dizer, ó, Jesus te ama. Ele vai dizer, beleza, eu sei que Jesus me ama, mas e você? Você me ama? Então, o Vamos diferencial... fazer uma coisa diferenciada, né? Para poder chamar a atenção É, dele, né? pronto, com certeza. É. O diferencial Chegou outra pergunta. é... Deixa eu só concluir essa, que eu respondo a outra. O Tá, diferencial tá certo. é que Ok, pode você... falar. O diferencial é quando você se insere na realidade deles, entendeu? Se ele está no chão, você se senta no chão, você abraça ele, você conhece a história dele e baseado na história de vida dele, você anuncia Jesus dentro daquele contexto. E assim o evangelismo acaba sendo mais eficaz, porque eu costumo dizer isso e é bem verdade, e eu acredito que o senhor vai concordar, que se eu perder tudo hoje, se o senhor perder tudo hoje, o senhor vai demorar cerca de 1 hora para conseguir alguém que lhe dê comida e lhe ceda uma noite, para você uma casa para o senhor dormir uma noite. Porém, essas pessoas, elas não têm com quem contar. E a gente tem com quem contar porque a gente tem amigos. E a gente costuma ligar a miséria com a falta de comida. E o miserável não é aquele que não tem o que comer. O miserável é aquele que não tem com quem contar. É aquele que não tem um amigo. Muito boa Então, essa tua se colocação. você se você se coloca na realidade dele, se você se senta e abraça e conversa, ele vai dizer, opa, tem algo diferente aí. Tem algo diferente do que todo mundo vem fazendo. Então, o amor, ele é o diferencial. Eu costumo dizer que você não precisa levar nada. Você não precisa levar comida. Você leva uma garrafinha de café, uma garrafa de água, pare o carro e se sente para conversar com eles. Para eles, vai estar de bom tamanho. Façam com que eles se sintam amados. E isso vai ser o diferencial. Amém, meu irmão. Chegou outra perguntinha aqui, que está dizendo aqui assim o seguinte. Como perder a timidez para falar sobre o amor de Deus? E aí? É, O pessoal está mandando aqui, via zap aqui, as perguntas. pode mandar, pode mandar. Deixa eu só mostrar um Né? negócio aqui, assim. Eu tô aqui na live e eu vou agradecer Uhum. aqui. Os voluntários estão aqui fazendo a salada de fruta para amanhã, enquanto eu tô na Glória a live. Deus por isso. A gente tá aqui na Amém. produção, cortando. A gente não, né? Eles estão cortando, na verdade, né? Eu tô na live. Amanhã a gente tá Amém, na meu rua, irmão. se Deus permitir. Vocês são bênçãos do céu. Com Bênçãos do céu. relação, com relação à timidez, é, basta você abraçar a primeira pessoa.
Basta você abraçar a primeira pessoa. Eu também já fui muito tímido nessa questão de evangelismo. O que me ajudou bastante foi o grupo Pão da Vida, as idas para a Vila São Miguel, que hoje tem a congregação lá em Afogados. E isso me ajudou bastante a perder a timidez. Quando você abraça alguém e você se sente abraçado, porque eu acredito que Jesus, ele não. Se Jesus estivesse hoje nos nossos dias, ele não estaria de terno e gravata dentro de uma igreja. Vale ressaltar que eu não estou Claro, com aqui certeza. eliminando a importância de congregar. Eu amo congregar, eu amo a minha igreja, eu não abro mão disso, mas Jesus ele estaria lá com os fracos, com os oprimidos, com os miseráveis, anunciando a salvação. Então, quando você abraça alguém, automaticamente você se sente amado, você se sente afagado pelo Espírito Santo de Deus e, naturalmente, você vai perdendo a timidez. E assim, quando Claro, você vai uma vez claro. para esse tipo de trabalho, dificilmente você quer deixar de ir. São 32 domingos e eu conto nos dedos o domingo que eu não chorei, que eu não aprendi algo novo. Semana passada, compartilhando rapidamente a experiência que eu tive, eu encontrei uma mulher que tinha o mesmo nome da minha mãe e tinha a mesma quantidade de filhos. E eu me debrucei nos braços dela, no chão, e a gente começou a chorar juntos. E eu senti a presença de Deus muito forte ali. Ela também chorou bastante e agradeceu pelo amor que a gente estava dando a ela. Então, são esses tipos de experiência que espantam a timidez para longe, tá entendendo? É verdade. Eu vi uma cena sua que você colocou, postou. Você disse que reencontrou um ex-morador de rua, né? Sim, sim, E ele sim. aceitou a palavra, né? E isso me marcou muito, né? Então vale a pena, né? Você lutar pelas pessoas, né? Vale a pena você perder um tempinho e falar do amor de Cristo, de Deus, né? E o que é que você sentiu? O que é que você pode dizer naquele momento ali onde você reencontrou aquela pessoa? Eu, eu vou tentar não chorar. É, vamos com calma. Amém, meu irmão. Deus é lindo na tua vida, cara. Deus é lindo na tua vida, meu Jesus. irmão. O teu projeto é Amém, meu bênção do irmão. céu. É, Glória a Deus. Eu estou sentindo ele. a presença de Deus aqui, cara. Glória a Glória a Deus, Deus é Deus por grande, meu isso, meu irmão. irmão. Deus é grande. É, Deus é grande. Aleluia. é Aleluia. muito. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus por Deus. tudo. Outra guerreira está entrando aí. Irmão Ivone, irmão Ricardo. Irmã Ivone. Deus Irmã abençoe esse Mariana. guerreiro. Irmão, a Mariana, da Mariana também farmácia entrou. também. Ela nos Glória a abençoa sempre Deus. no projeto. Agradeço aí a Amém, meu força irmão. dela. Amém. É, essa caminhada é repleta de muitas dificuldades mesmo. A gente sofre Sei muito, a disso. gente perde noite de sono. E quando a gente chega na rua e a gente encontra uma pessoa a menos, só Impactante, Deus, impactante, cara. só Deus sabe a alegria que Impactante. é. A gente Aleluia, tem, meu irmão. Aleluia. que a gente sabe, a gente tem Dona Rejane, Lucas. Dona Rejane é uma senhora, ela se prostituía e ela saiu das ruas, confessou Jesus, está morando em Paulista. A gente tem tentado acompanhar ela de alguma maneira. A gente tem Cláudia, Lucas e Elô, que é uma família, era um bebezinho de 4 meses e eles estavam em situação de rua. Eles também confessaram Jesus e saíram das ruas, estão em casa também. A gente tem Dona Neide e seu Lúcio, que foi um casamento que eu não sou pastor, mas eu tive a honra e o prazer de celebrar esse casamento no meio da rua. E eles se casaram Eu vi a cena, eu vi a cena, eu vi a cena. e o fruto desse Eu vi. casamento é que ela está grávida
E eles estão lutando contra as drogas e estão numa clínica de recuperação. A gente tem Era essa também. pergunta era essa pergunta que eu ia te falar, se vocês acompanham, né, esse pessoal quando eles saem da rua, vocês dão algum suporte, aí tá sempre em comunicação com eles, né? Pronto, alguns a gente consegue contato. É o caso da irmã Rejane, que a gente sabe onde está morando, entendeu? Mas outros eles simplesmente desaparecem e a gente procura saber entre o pessoal lá e eles dizem, ó, saiu da rua, virou evangélico, tá morando em tal lugar. Mas a gente busca fazer esse acompanhamento, porque é um dos motivos pelos quais também a gente está indo sempre para o mesmo lugar, para poder fazer esse trabalho de discipulado com eles. Tá acompanhando como é que eles estão, se estão bem, se estão caminhando, se estão firmes. Então, quando a gente chega assim e vê uma pessoa a menos, vê uma família a menos na rua, eu tive o prazer de falar um pouco sobre o Atos também no culto de mocidade e eu compartilhei a experiência desse casal que eu falei, que é Dona Cláudia, Lucas e a filhinha Elu. A gente fez uma ação e estava chovendo muito e eu vi Lucas agasalhando a filha e chorando, porque a filha estava se tremendo de frio. E quando a gente chega e não vê mais eles nas ruas, ao léu, ao relento, a gente fica muito feliz. E esse meu amigo, que era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, e quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu tive a surpresa de ver ele na rua. E conversei com ele, perguntei o que tinha acontecido para ele parar ali. Ele me explicou a situação dele. E a gente fez algumas ações e ele sempre estava. E de repente ele sumiu, eu não consegui mais contato com ele. Não vi mais, não tinha número, não sabia onde ele estava. Até que eu estava chegando na igreja, acho que domingo retrasado, estava chegando para abrir a igreja e ele passou por mim e tocou em mim. Quando eu olhei para trás era ele. Aí eu dei um abraço nele e digo, pô, vai que Show de sumiu. bola, show de bola, Aí ele show de disse, bola, show de bola aquela imagem. pô, velho, eu tô em casa agora, eu larguei as drogas, tô bem, eu não volto mais pra rua não. Eu tô orando só para Deus tirar a maldade que, querendo ou não, as ruas, ela cria isso em você. Você tem que ter um certo grau de malandragem, de maldade para viver nas ruas, porque ali é cada um por si, Deus por todos. Então você tem que aprender a sobreviver. E ele disse a mim, eu estou orando só para Deus curar isso de mim, essa maldade que eu acabei criando por conta das ruas. Mas é uma alegria muito grande quando você encontra as pessoas e sabe que não através da gente, mas através do Evangelho de Jesus, elas estão tendo mudança de vida, porque o Evangelho de Jesus ele não só nos dá uma esperança na eternidade, mas ele também pode mudar o nosso contexto social, pode mudar a nossa maneira de viver, pode nos dar uma qualidade de vida melhor, porque Jesus Cristo ele é poderoso para fazer isso. Amém, meu irmão. Então é crendo Eu nisso vou, que a gente está lá todo eu domingo. vou, amém. Eu vou te fazer uma pergunta agora valendo US$ 1 milhão. Vai ser uma pergunta difícil. Aí, pessoal, Diga. compartilha essa live, cara. Tá o máximo. Tá um bate-papo genial. Falando do evangelismo, desse grupo Atos. Meu irmão, os caras são show de bola. Os caras já estão aí fazendo o alimento para o pessoal amanhã, né? Fazendo a salada, meu irmão. Quem puder ajudar, meu irmão, procura esse cara, vai lá no direct desse cara, fala com ele, ajuda, meu irmão. O que você puder ajudar a esse grupo, meu irmão, você vai ser abençoado em dobro, meu irmão, porque tem muita gente precisando. Em nome de Jesus, eu creio, meu irmão, que eles vão conseguir. E a gente está aqui, meu irmão, para ajudar também. Pode contar conosco. E a pergunta de US$ 1 milhão é: depois desse trabalho todo que você está organizando, que você sai para evangelizar, quando você chega em casa, bota a tua cabeça no travesseiro e vai dormir, qual a sensação que você tem? O, me explica. Explica aí de uma O senhor forma que a tá, gente. o senhor tá me quebrando. É Deus que está mandando, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo.
Então, o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando dois ou três estão reunidos, o Senhor está presente. Então, meu irmão, vamos Amém. embora. É, respondendo a sua pergunta, meu irmão, eu, eu não durmo. É meio difícil dormir, meu irmão. Aleluia, É meio difícil dormir. É meio aleluia, difícil aleluia. dormir. Glória a Deus, Quando, cara. quando a gente passa a acompanhar essas pessoas de perto, elas deixam de ser apenas pessoas que estão na rua. Elas passam a ser nomes conhecidos, são rostos conhecidos. E é como se a gente estivesse deixando nossa mãe na rua, nossos filhos, nossos netos, nossos pais e irmãos. Então é difícil voltar para casa. É difícil voltar para casa. É difícil de noite ir para a igreja e sentar numa cadeira confortável no ar-condicionado, sabendo que existem tantas pessoas em tamanho desconforto. Amém, meu irmão. É, Tem uma é pergunta, complicado. A irmã Ivone está dizendo assim, kkkk, ele não dorme, ele já pensa no que vai fazer novamente. A correria não para. Tem uma frase que a gente Verdade, usa irmã muito entre a Ivone. gente. A gente diz que o evangelho nada para o amor e nada para o evangelho. A gente viu que chegou a pandemia. Infelizmente muita gente se foi. A gente viu que fechou tudo. As igrejas fecharam, hospitais superlotados. A gente viu que as escolas fecharam, o comércio fechou, mas o evangelho não parou. O amor de Deus não parou. E ele não tem freio. O evangelho de Jesus não tem freio. Não seria uma pandemia que iria frear o evangelho de Jesus. E eu acredito Amém, meu irmão. que o fato das igrejas fecharem foi Deus nos fazendo um convite para que a gente olhe um pouco mais para o lado de fora. Porque do lado de fora Glória a existe Deus, é esse verdade. mar de dores. Existe esse mar de dores que a gente vê aí. E a gente precisa sair um pouco do nosso conforto para enxergar essas dores e sofrer essas dores. A gente precisa sofrer essas dores com ele e transmitir a mensagem de esperança, porque o evangelho ele é esperança. Ele é vida, ele é paz, ele é esperança de dias melhores. Então, Se você, se se o pessoal que está assistindo a live aí quiser fazer uma pergunta, meu irmão, vamos interagir, vamos fazer pergunta aí, fiquem à vontade, né? A irmã Ivone está dizendo assim, isso é verdade, eu vi esse menino, é um servo verdadeiro, testemunhei isso, glória a Deus, né? Grandes glória a são os Deus, minha mãe testemunhos, as Ivone. testemunhas que estão aí, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Né? E o texto, para quem não sabe, né, lá em Atos 4:20, ele vai dizer assim, ó, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E ouvido. Não podemos. Então, meu irmão, se você recebeu a palavra do Senhor, você tem que ir pregar a palavra do Senhor, dar amor àqueles que precisam, né? E o que esse menino está fazendo, esse cara faz, meu irmão, é uma coisa extraordinária, extraordinária, né? Ele se levantou, Deus permitiu ele se levantar para poder abraçar aqueles que não conhecem, né? Então, meu irmão, orem por essa causa, orem por o trabalho que ele está fazendo, pelo Atos, por todos aqueles que fazem parte do Atos, que estão agora, nesse exato momento, para vocês que estão entrando aí na live aí. O pessoal está aí fazendo o lanche de amanhã, enquanto ele está aqui fazendo a entrevista, a gente conversando, batendo esse papo. Então, os voluntários estão perdendo um pouquinho do seu tempo, não estão perdendo, eles estão ganhando para ajudar o próximo. Então é show de bola, meu irmão. Você é um cara extraordinário. Deus tem algo grande na tua vida, Vara. Né? Então, meu irmão, vai fazendo pergunta aí, vai entrando aí, vai conversando conosco, vai interagindo aí, deixa teu recado, deixa teu apoio a ele. Né? E uma pergunta que eu quero te fazer também. Essa ação social que vocês fazem, ela só levar alimento ou tem
corte de cabelo, médico, aferir pressão, alguma coisa desse tipo? Amém. Eu queria, antes, com a sua permissão, eu queria, antes de responder essa pergunta, agradecer à equipe de voluntários, né? Que, Claro, claro. primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus, mas o, o bom êxito desse trabalho se deve a eles, porque são eles que fazem o Atos, né? Só para você ter uma noção, como o senhor disse, né? Eu estou aqui participando da live e eles, com muita boa vontade, estão aqui em casa fazendo a salada de frutas para a gente levar amanhã para os moradores de rua. Então, essa compreensão e esse entendimento de saber que eu estou ocupado aqui e eles estão lá trabalhando, sem que eles me achem folgado, até porque eu sou um pouquinho, mas nessa situação não. Eu louvo a Deus pela vida deles, cada um deles, e por eles abraçarem com tanto ardor, com tanto fervor essa causa, porque são eles que fazem o Atos, e glória a Deus por isso. E respondendo a sua Claro, pergunta, meu claro. amado, antes da pandemia, a gente levava é, algum técnico de enfermagem, levava corte de cabelo. Foi o caso de uma ação que a gente fez no Lá Batista de Anciãos, que fica lá na Várzea. A gente levou corte de Tive o cabelo, prazer, levou. tive o prazer de ir conhecer, eu, irmão Ivone, entre outros, conhecer lá Pronto. aquele asilo. Justamente foi a irmã Ivone, que foi a irmã Ivone, juntamente com a irmã Maria, foi para cortar cabelo. E eu lembro algo que marcou também. Eles ficaram até surpresos, alguns perguntando quanto é que a gente ia cobrar. E foi, foram, foram, foi um dia de bênção, né? A gente tinha esse costume, mas por conta da pandemia a gente está tendo que reduzir mais um pouco a quantidade de gente. E os asilos ainda não estão liberados para receber visita, os orfanatos também não. E até na questão da ação da rua mesmo, com as pessoas em situação de rua, a gente teve que reduzir. Geralmente esse trabalho de evangelismo na rua dava entre 40 e 50 pessoas, 50 voluntários mais ou menos. E agora a gente reduziu para 15, entre 10 e 15 voluntários, já para diminuir a aglomeração e evitar qualquer tipo de problema. Mas assim que tudo se normalizar, e nós cremos que vai se normalizar em nome de Jesus, no tempo dele, a gente vai voltar a cumprir o nosso calendário, porque a gente tem um calendário anual, Amém. a gente tem um calendário de ações para cumprir, sendo que agora a gente vai ter que zerar, né? A gente fez um calendário para esse ano todo, mas veio a pandemia e Deus mostrou mais uma vez a sua soberania. A gente teve que seguir por outros caminhos, mas a felicidade por Glória a não Deus ter por isso. parado é muito grande. Ano que vem, se Deus quiser, a gente refaz o calendário, se tudo estiver normalizado, e a gente volta a fazer esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento, com corte de cabelo, aferir pressão. A gente leva palhaço para as ruas também, porque no Atos Show de bola. a gente tem as mais diversas profissões, já que são muitos voluntários. A gente tem advogado, tem palhaço, tem fisioterapeuta, tem Vocês têm pediatra. advogado, cara? Temos dois advogados no grupo. Temos dois advogados. Massa, meu irmão. Show de bola. Eu queria também falar Caraca. rapidamente, eu queria falar rapidamente a respeito do núcleo que a gente tem de prevenção ao suicídio e de acompanhamento psicológico. É um núcleo que está 24 horas disponível para oferecer atendimento psicológico. É um núcleo de prevenção ao suicídio também. A gente tem uma psicóloga disponível, voluntária do Atos, e juntos a gente Show criou de esse bola. projeto para estar dando esse acompanhamento e esse suporte. A psicóloga Osana, um beijo para ela, uma pessoa com coração enorme também que abraçou essa causa, e a gente já ofereceu bastante atendimento também a algumas pessoas necessitadas, né, que vez ou outra aparecem pessoas desacreditadas, com depressão, e esse núcleo serve para isso. Claro, claro. Né? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, não adianta você só dar alimento, mas também tem que cuidar, não só o lado hospital, mas também você tem que cuidar do lado material também, a sua Com saúde, é certeza. uma roupa, né? Então você tem que cuidar dos dois lados, o espiritual e o material.
Com né? certeza. E a irmã Patrícia, uma coisa que eu achei interessante aqui, que ela disse assim, ó, muitas vezes a gente pensa que vai para abraçar, aí sai abraçado, né? É interessante isso, né? Como você Com disse, certeza. você encontrou uma pessoa na rua e deu um abraço nela que vocês dois choraram. Então, é coisa sem explicação. É uma coisa linda, né? Com certeza. A Então, gente. uma outra pergunta aqui é o seguinte: como o Grupo Atos consegue se manter sem apoio financeiro? Eu. A Eu trave. vou até. Eu vou até compartilhar isso aqui. Eu compartilhei com alguns voluntários. Eu fui procurado por 5 candidatos a vereadores nessa última eleição agora, nos oferecendo dinheiro em troca de apoio político, né? Já que é um projeto que tem crescido e tem muitas pessoas, mas eu sempre firmei um compromisso com os voluntários de não envolver política no Atos. São quase 3 anos de projeto e até aqui nunca faltou nada, né? Então, não seria agora que eu ia me vender. Então, já Claro, que a gente claro. não tem apoio político, a gente não tem um viés político, a gente não tem um empresário que nos abençoe de maneira fixa, a gente vive por fé. Caminhamos por fé, caminhamos em Cristo, crendo em Cristo e crendo que Ele vai prover todas as coisas. É disso que a gente depende. Deus tem levantado pessoas para nos abençoar, para manter esse projeto, porque isso é algo que requer muito custo. É um custo que fora do meu padrão, que sou assalariado para a glória de Deus, mas é fora do meu padrão. Então, a gente vive por fé e Deus tem levantado as pessoas certas nos momentos certos para nos abençoar. E quero agradecer aqui a todas as pessoas que, de alguma maneira, já nos abençoaram, já foram canal de bênção para que a gente continue esse trabalho, que é muito árduo. Mas, em sumo, a resposta é essa: a gente vive por fé. Né? Mas assim também é um peso muito grande que você carrega nas costas, uma responsabilidade muito grande, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu estava até conversando, estava no Largo Dona Regina, conversando com uma amiga minha, e eu disse a ela que é difícil eu ir num lugar e não encontrar um voluntário. Então, a responsabilidade, o peso do testemunho que principalmente eu carrego por estar na frente é muito grande, porque são muitas pessoas e por ser um trabalho que, para a glória de Deus, eu digo isso com o coração limpo, para a glória de Deus, chama um pouco a atenção, a responsabilidade de dar um bom testemunho, ela se torna dobrada. E principalmente por ter tantas pessoas olhando para nós, que são os voluntários, né? Ah, Eles olham para nós e esperam um exemplo. A mesma coisa é o Senhor nos homens. Os homens olham para o Senhor e esperam do Senhor um exemplo. Então a responsabilidade não é grande, né? Ela é enorme. Eu me sinto totalmente incapaz. Eu, de fato, não imaginava que as coisas tomassem essa proporção, mas Deus assim o quis, aprove a Deus fazer assim, e tenho orado para que Ele me capacite, para que eu venha conseguir dar o bom testemunho dele e do Evangelho que Ele nos confiou. amém. Glória a Deus por isso. É, não sei se você já ouviu a história, né? Eu agora não tá vindo à memória o nome da pessoa, mas se eu não me engano aconteceu lá na França, aonde o dono de um asilo, né? Acho que muitos aí vão escutar, vão lembrar dessa história, que o pessoal deles, os administradores, eles chegaram para ele e disseram: olha, teremos pão só para hoje. Amanhã a gente não vai ter mais. O que, é que a gente vai fazer? Né? Então, o dono do asilo, ele simplesmente disse: calma, eu vou falar com quem tem.
E ele saiu e foi orar. Todo mundo ficou desesperado, porque era um orfanato, muita criança, né? Ele foi orar. Ele orando e conversando com Deus. Seja feita a tua vontade. Isso, a oração dele foi de quebrantamento. De quebrantamento. Deus sabe a obra que a gente carrega em nossas mãos. Né? Ele orou a Deus e, de repente, chegou uma carruagem, né, na frente do orfanato dele, e disse assim: olha, a rainha mandou jogar esses pães fora porque queimou, né? Queimou. Né? Então, ele tá me escutando direitinho aí? Deu uma travada. Tá escutando? Tô lhe ouvindo. Ah, tá ouvindo, né? Pronto. Tô Então ouvindo. Deus providenciou no momento certo e na hora certa. Às vezes nós ficamos desesperados com a situação, mas Deus cuida. Deus age no momento certo e na hora certa. Deus manda anjos para cuidar desse teu projeto, né? Para Com certeza. poder não te faltar nada. E eu creio nisso, hein? Eu creio nisso, né? Meu querido, Eu- a gente chegou aqui já uma hora de perguntas, né? Então, eu botaria aqui uma garrafa de café aqui, a gente passava a noite conversando sobre esse assunto. Eu sei que você tem muito É o que fazer maravilhoso, é aí também, maravilhoso. né? Eu sei que Deus tem te colocado, meu irmão, grande coisa na tua mão. Então faz bem feito, faz com zelo, faz com amor, e isso você tem Com feito, certeza. né? Eu queria deixar aqui as tuas considerações finais aí. Pode falar? Pode? Eu quero uma vez mais agradecer pela oportunidade, pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter daqui para frente. Quero agradecer ao meu Deus, meu Pai, que é misericordioso e aprove a Ele escolher um pobre pecador, um pequenino que eu sou, para anunciar e ser pregoeiro do seu Evangelho. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por nos proteger, por nos guiar em tudo e não nos abandonar. Queria passar uma mensagem para todos que nos ouvem e a mensagem é que a gente saia um pouco de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente se agarre um pouco também a 1 João 3,16, que diz que nisto nós conhecemos o amor. Deus deu sua vida por Amém. nós e nós devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Então que Glória a Deus por isso. além da gente desfrutar da entrega de Cristo e da sua salvação através desse sacrifício, que a gente possa colocar nossas vidas disponíveis e dispostas a morrer por nossos irmãos, a chegar até as últimas consequências, assim como a maioria dos apóstolos. Doze apóstolos colocaram o mundo de ponta cabeça, bagunçaram o mundo, derrubaram sistemas, sofreram, foram perseguidos, morreram. Então, por que 50 milhões de evangélicos não podem fazer uma revolução nesse país e mudar o rumo da Claro. história desse país através do evangelho dele? Então, que a gente se una, a gente tenha mais comunhão, que a gente se una em amor para anunciar Jesus aos quatro cantos, para que através do amor dele, do evangelho dele, da sua justiça também, a gente possa promover transformação de vida para todo aquele caído e possa ver, sentir a esperança de dias melhores em Cristo, porque Glória a Deus Ele por é isso. tudo e está em todos. Amém, meu irmão. Já vai cair já a live aí.
Aí eu quero agradecer a todos que participaram. Deus seja com todos. Né? Curta a nossa página, vai lá no Instagram, né? Compartilha essa mensagem de Deus. Viu? Deus